Em 2020, eu fui diagnosticado com depressão ansiosa e com burnout. E foi uma jornada ali, especialmente de agosto até maio de 21, de agosto de 20 até maio de 21, bem intensa, assim, porque eu fui convidado e provocado a refletir sobre algumas coisas. E nessa época, me apresentaram o conceito do essencialismo, me deram um livro, né, do essencialismo, do Greg McCall, e o livro diz assim: a disciplinada busca por menos. Eu estava totalmente, no fundo do poço, sobrecarregado, e eu lembro de que quando eu li aquele livro a primeira vez, eu eu fiquei extremamente incomodado, porque o tempo inteiro o Greg, né, íntimo, já li o livro 5 vezes, então acho que já dá para chamar de Greg. Ele dizia assim: "Olha, você precisa fazer menos". E eu falava: "Cara, não é possível fazer menos. Você precisa fazer, eliminar as distrações. Menos, porém melhor. Fazer as coisas certas". É sobre isso que eu quero falar hoje, assim. Definitivamente o essencialismo ele está muito conectado ao princípio de Pareto, né, então, onde a gente vai entender que 20% dos nossos esforços vão gerar 80% dos nossos resultados, né, então essa é a lógica. O que significa que 80% dos nossos esforços são distração, ou distrações. O Greg McCall fala muito isso no livro, né, ele fala: "Cara, 90% das coisas que você tem são distrações", mas como que a coisa acontece na prática? Eu não vou fazer um review do livro, não é isso, mas a partir de ter lido o livro, de ter vivenciado e ainda hoje vivencio essa prática essencialista como intenção, não como natureza, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer coisas, sou extremamente executor. A quantidade para mim ainda está no lugar de valor, né? Então, se para você também é assim, seja bem-vindo e bem-vinda, porque é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? E vamos tentar desmistificar um pouco essa questão do esforço, né? Onde é que mora e como é que a gente consegue na prática, né? Porque também é fácil falar, faça menos, mas como é que a gente faz isso na prática? Vamos fazer isso nesse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, a ideia aqui é que a gente possa produzir cada vez mais, mas com cada vez mais qualidade. Então, existe uma direção muito clara aqui do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Quando a gente fala de fazer menos, tem uma história bem curiosa, assim, que é sobre o funil de foco. Cara, uma vez eu li um livro chamado Procrastinate on Purpose, que é do Horry Vaden. O Horry Vaden, nesse livro, ele fala sobre o funil do foco e que em determinados momentos a gente deve procrastinar de propósito aquilo que não está alinhado aos nossos objetivos, aquilo que não está de fato é, aderente ao momento, não está no contexto. E esse funil de foco ele é interessante porque ele aparece em um caso que é o caso do piloto de avião do Warren Buffett. Ele foi o Mike Flint, ele foi piloto de avião do Warren Buffett por mais de 10 anos. E aí um dia, diz que o piloto estava conversando com o Warren Buffett, e o Warren Buffett disse para ele o seguinte: olha, o fato de você ainda trabalhar para mim me diz que eu não estou fazendo bem o meu trabalho. Porque ele disse o seguinte: olha, você já deveria estar fora daqui, indo atrás dos seus objetivos, indo atrás dos seus sonhos. Isso aqui já traz uma provocação muito grande sobre zona de conforto, né? Então, assim, o cara trabalhava há 10 anos, um pouco mais, talvez um pouco menos, com o Warren Buffett, e o Warren Buffett teve essa provocação. Cara, você está aqui há 10 anos comigo. Por quê, né? Talvez eu não esteja te provocando o suficiente para você desejar novas coisas. E aqui, nada contra alguém que fique 10 anos no mesmo cargo, na mesma empresa, não é isso, mas nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência natural de querer se desenvolver. Às vezes não é conquistar uma promoção em uma empresa, às vezes não é ter mais um negócio, mas o crescimento e o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o autocrescimento, ele é importante, porque nós nos tornamos pessoas melhores, profissionais melhores, impactamos mais pessoas, mesmo não tendo um negócio gigante. Então, o crescimento ele é próprio do ser humano, né? O desenvolvimento ele é próprio do ser humano. E aí, nessa provocação, Warren Buffett pediu para ele fazer um processo de 3 etapas, né? E ele chamou esse processo da regra 5-25. Então, como que funcionava essa regra 5 e 25?
Primeiro, o Warren Buffett disse o seguinte, olha, lista 25 objetivos que você tenha. Cara, isso aqui é o funil de foco. Então, qual que é a regra 5-25 do Warren Buffett? Primeiro, lista 25 objetivos. Objetivos de vida mesmo. Então, você pode fazer isso agora, enquanto eu estou falando, você pode listar aí 25 objetivos. Depois, ele disse o seguinte, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai, em segundo lugar, desses 25 objetivos, você vai listar os 5 mais importantes. Isso aqui é um exercício já muito legal para a gente trazer como aprendizado para o nosso dia. Ele disse, ó, existem 25 objetivos, então, teoricamente, 25 coisas para o piloto de avião dele, o Flint, eram 25 coisas importantes. Só que aí já tem um exercício de eliminação aqui, né? Já existe um filtro aqui de eliminação. Então, seleciona os 5 mais importantes, ele falou. Depois que ele selecionou os 5 mais importantes, ele disse o seguinte, olha, em terceiro lugar, não é só selecionar os 5 mais importantes, em terceiro lugar, você vai eliminar os outros 20. Por que ele falou isso? Porque ele disse o seguinte, olha, esses 20 estão atrapalhando que você alcance esses 5. Olha, tente entender a lógica disso. Nós, enquanto seres humanos, vou até compartilhar de novo, porque isso no essencialismo, o Greg McCall fala muito, ele traz essa imagem, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma única energia para ser utilizada nos nossos dias. E muitos de nós, quando tem muitos objetivos, quando nós temos muitos objetivos, a gente coloca a nossa energia em vários lugares ao mesmo tempo. O que faz a nossa energia ser dissipada, porque nós não temos como multiplicar essa energia, é uma única energia humana. E eu não estou falando do esoterismo, não, é energia mesmo, energia física, mental, emocional, tá? Quando a gente coloca foco, a gente vai eliminando as coisas, a gente pega toda essa energia dissipada e a gente coloca num único ponto. E eu não quero trazer que você deva se dedicar a uma única coisa, não é isso, porque existem várias coisas, aqui a gente está falando da regra 5-25, então, dos 25 objetivos, quais são os 5 mais importantes? Isso tem muito a ver com a regra de Pareto, né? Que tem a ver o seguinte, olha, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. 80% das nossas vendas vem de 20% dos nossos clientes. 80% dos problemas que a gente tem são responsáveis ou são consequência de 20% das nossas causas. O que ele quer dizer no princípio é que se a gente eliminar os 80% que é distração, a gente vai produzir mais trabalhando menos. Cara, isso aqui é surreal. Por quê? Porque isso está contra a nossa intuição. No segundo livro do Greg McCall, onde ele traz o livro Sem Esforço, ele traz o seguinte convite à quebra de paradigma. Olha, nós relacionamos esforço a resultado. É claro que quando você se esforça, você pode gerar resultados, mas depende. Porque existem pessoas extremamente esforçadas que não têm resultados, concorda comigo? Então, será que sempre que eu tiver um esforço alto, eu vou ter um resultado alto? Não. Só que na sociedade do cansaço, eu já mencionei o Ben-Shahar aqui várias vezes, nós relacionamos resultado a alto esforço, quando não necessariamente isso é verdade. De novo, quando que o esforço gera resultado? Quando você tem a direção certa. Porque o que acontece, na verdade, é as pessoas se esforçando em diversas direções sem clareza. Lembra? Energia. E aí não alcançando resultados. Quando elas não alcançam resultado, o que elas fazem? Olha, se resultado é
produto do esforço, eu vou me esforçar mais. E ao me esforçar mais, eu começo a subir gradativamente na escada da exaustão. Porque o alto esforço sem direção não gera resultado, o não resultado gera frustração. E isso vai me deixar cada vez mais frustrado, vai me deixar cada vez mais exausto, porque por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por isso que o Greg McCall fala que o essencialista não é aquele que busca fazer mais com menos, mas sim aquele que busca fazer as coisas certas. E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar o nosso funil de foco. A gente precisa definir o nosso funil de foco na seguinte ordem: você precisa olhar para 4 grandes elementos do foco. O primeiro elemento do foco é, uma vez que você tenha clareza sobre as suas atividades, você precisa eliminar. Comentava isso com um mentorado meu. Muitas coisas para fazer. Algumas não vão ser feitas. Nós precisamos tirar o que nós estamos fazendo que não precisa ser feito. E não precisa ser feito em relação a quê? Em relação aos nossos objetivos, metas, visão, identidade. Existem coisas que não nos aproximam. Existem reuniões que não precisam ser feitas. Existem processos que não precisam ser realizados. Só que existem coisas que sim, precisam. O nosso segundo elemento, que a gente vai olhar para aplicar o princípio de Pareto, é o que pode ser automatizado. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo só sobre inteligência artificial. E aqui a gente vai falar sobre ferramenta, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre IA. Existem várias coisas que podem ser automatizadas, que podem ser colocadas em um processo mais simples, mais fácil. E no Sem Esforço, o Greg McCall fala uma coisa, ele fala assim, como que a gente pode fazer as coisas que a gente faz hoje de um jeito mais fácil para gerar o mesmo resultado ou um resultado melhor? Isso é importantíssimo a gente notar, tá? Então esse é o terceiro elemento, o segundo elemento. O terceiro elemento que a gente precisa olhar é o que pode ser delegado. Ou seja, o que pode ser ensinado para outra pessoa para que essa pessoa passe a fazer no seu lugar. Não de um jeito melhor, não de um jeito mais incrível ainda, mas a gente precisa colocar em perspectiva o que pode ser passado para outra pessoa. Por quê? Porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. Lembra? Eu posso fazer qualquer coisa, mas não tudo. Então, algumas coisas precisam ser feitas por outras pessoas. E um quarto elemento, sim, porque algumas coisas também precisam estar nessa perspectiva, é o que você deve efetivamente fazer. O que só pode ser feito por você. Quando você faz a pergunta, o que eu não preciso fazer e que ninguém precisa fazer, o que eu posso automatizar, o que eu posso delegar e o que só eu posso fazer, você elimina de cara pelo menos 80% da sua do seu tempo se esforçando fazendo coisas. Porque eu vou te dizer uma coisa com muita tranquilidade, pelo menos aqui tem 20%, e pelo menos aqui tem 20%. Aqui, a depender do seu negócio, você pode colocar fácil 40% aqui. Fácil. Fácil. Vou te dizer, você pode automatizar primeiros atendimentos com os clientes, você pode automatizar fluxos de realização de processos internos, de envio de e-mails, de checagem, de filtros, de regras. Cara, hoje com o Make e com o N8N, você consegue automatizar tudo. Depois busca na internet tudo que é possível fazer com a ferramenta N8N. É uma ferramenta de automação. Automatiza tudo, tudo. E é pago, tem pessoas que fazem esse processo. Cara, tudo que você puder automatizar, automatize, porque já tem ferramenta para isso. E aí você vai ficar com o que realmente você precisa fazer, que são os 20% que vão gerar os 80% de resultado. Só que para que isso aconteça, você precisa, primeiro de tudo, e o mais importante de tudo, saber o que você tem para fazer. Primeiro lugar dos nossos comos, o que fazer. O que fazer, para depois você decidir quando fazer
e para depois potencializar com como fazer. Esses são os princípios da produtividade. Esses são os princípios da gestão de tempo. O grande ponto é que as pessoas às vezes estão concentradas em fazer um monte de coisa, ou querem fazer tudo, quando não é possível. Aí fica aquela sensação de que a gente não está dando conta e de que alguns pratinhos vão cair. De fato, alguns pratinhos vão cair, porque a gente não consegue tocar todas as coisas, porque nem todas as coisas são as mais importantes. Existe um exercício que é um exercício muito interessante para que você faça todos os dias. Eu lembro que em 2019, eu trabalhava numa agência, eu era diretor, e eu tinha um professor de inglês que ele também era coach, o Abner. Nunca vou esquecer do Abner. O Abner me ensinou várias coisas sobre produtividade e desenvolvimento. O Abner uma vez me disse o seguinte, ele falou assim, olha, Stênio, se você todos os dias começar com a seguinte pergunta, qual é a coisa mais importante do dia? Só que em que sentido? Aquela coisa que, em hipótese alguma, pode ficar para amanhã. Em hipótese alguma, qual seria? Isso é um funil de foco. Por quê? Porque você começa o dia com uma série de coisas. Você tem lá as suas tarefas. E provavelmente, se você organiza suas tarefas com backlog inteligente, como eu ensino, você tem uma quantidade de tarefas grande. Só que nem todas essas tarefas precisam ser feitas hoje. Você, às vezes, gostaria que elas fossem feitas hoje. Nessa quantidade de tarefas, existe um funil. E esse funil, ele pode chegar com a coisa mais importante. Então, esse exercício de o que hoje não pode ser deixado para depois. E não ser deixado para depois, pensa no seguinte, imagina que você não tem o dia inteiro. Você tem lá 1 hora no seu dia só. Imagina que, de repente, todas as horas do seu dia foram eliminadas. E você precisa fazer o exercício de identificar qual é a única coisa daquele dia que não pode ficar para depois. Qual seria? Qual seria? Com isso, você começa a fazer um exercício do que realmente é importante e do que realmente vai gerar resultado, porque provavelmente essa coisa que você selecionou como a mais importante do dia, ela tem um potencial angular. O que é isso? Ao realizar aquilo, você consegue aumentar a possibilidade de realização de uma série de outras coisas. Então, resolver um problema, uma causa de um problema, resolve não só o problema, mas várias outras coisas que envolvem o problema. Então, ter esse pensamento de priorizar, de menos, de eliminar, de essencialismo, cara, vai te dar um poder muito poderoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2021, quando eu fiz a minha transição de carreira, uma das primeiras coisas que eu tinha na minha cabeça é, caramba, agora eu vou trabalhar menos, porque eu sou dono do meu negócio, eu trabalho quando eu quero, eu trabalho com as coisas que eu quero, eu dou prioridade para aquilo que eu quero. E o que eu percebi é que hoje o volume de trabalho que eu tenho comparado ao volume de trabalho que eu tinha em 2020, quando eu era diretor de uma empresa no meio da pandemia, hoje o volume é muito maior, mas muito maior. E eu não tenho ninguém como equipe, né? Eu tenho uma agência de mídia, eu tenho uma pessoa que faz as minhas páginas, eu tenho uma pessoa que edita os meus vídeos, e só. Eu tenho que fazer a venda, eu tenho que entregar, eu tenho que montar o treinamento, eu tenho que fazer prospecção, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que planejar o conteúdo, tem um monte de coisa. Mas o que eu tenho feito todos os dias, galera? Todos os dias. Eu tenho olhado para o meu backlog inteligente e tenho percebido o que pode ser eliminado, o que pode ser automatizado. Quando eu olho para a delegação, eu olho para 2 níveis de delegação. Eu olho o que pode ser delegado para um parceiro, e o que pode ser delegado para uma IA. E aí que surgem vários agentes. O Orion surgiu nesse lugar. O Orion é a minha inteligência artificial plugada ao método Ordem no Caos. Você pergunta qualquer coisa de produtividade para ela, ela te responde baseada no método Ordem no Caos. Então, a criação de agentes, eu criei vários agentes para poder me ajudar. Né? Para quê? Para que eu possa concentrar as minhas... para concentrar o meu tempo, o meu foco e minha energia naquilo que só eu posso fazer. Por exemplo, gravar esses vídeos no YouTube, eu coloquei um propósito, né, no comecinho de novembro, de começar a gravar, no meio de novembro, de começar a gravar 3 vídeos por semana, de publicar 3 vídeos por semana. Eu estou gravando mais do que 3 vídeos por semana. Esse vídeo está indo no ar em dezembro, mas eu estou gravando em novembro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero ter conteúdos que não tenham a minha imagem. Por quê?
Porque hoje tudo pode ser automatizado. Então você pode criar conteúdo, inclusive com a minha imagem. Mas você está vendo que eu estou errando, que eu escrevo. Por que eu estou fazendo isso? Porque quanto mais próximo nós estivermos, mais você entende como eu explico, mais você entende como que eu lido com as coisas, mais você entende um pouco mais a minha cabeça. E isso é importante porque isso é um fator crítico de resultado do meu negócio. Quando eu aprendi na faculdade de marketing que existe uma matriz, que é a matriz FCS, fator crítico de sucesso do negócio. Então, sempre que você tiver um negócio, você precisa pensar quais são os fatores críticos de sucesso do meu negócio. No meu existem vários, né? Tem coisas externas e coisas internas. O fator crítico de sucesso do meu negócio é a minha presença. Se eu não tenho a minha presença, o meu negócio ele sofre um impacto muito grande, porque eu sou a persona do meu negócio. O meu negócio é o Estênio Moura. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu preciso dedicar tempo para o Estênio Moura aparecer. E para o Estênio Moura aparecer entregando, várias coisas que são processuais precisam estar automatizadas, delegadas, e algumas delas eu preciso abrir mão. Algumas coisas muito legais eu preciso abrir mão. Então, por exemplo, estava pensando em fazer um processo com assessoria de imprensa. Cara, talvez não seja o momento. Eu não vou conseguir dedicar energia para isso. Então, o tempo inteiro fazendo escolhas. No final das contas, todo esse processo da regra 525, da regra de Pareto, é sobre fazer escolhas e eliminar o que é distração. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações e compartilha com mais pessoas. Deixe seus comentários também, eu quero ouvir o que você está achando dessa sequência de vídeos mais práticos, mais direto ao ponto. Então eu quero te ouvir vídeos bem mão na massa e bem do jeito que eu normalmente faço os meus treinamentos, dou os meus cursos, dou as minhas aulas. Então se você tiver interesse em entrar em algum curso meu para entender minha metodologia a fundo, clica nos links que estão aqui na descrição e que você tem acesso. Beleza? Fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo e espero poder contribuir aí com o seu desenvolvimento. Grande abraço.